Oi, boa tarde. Boa tarde, finalmente. Deu certo. Deu certo. Vamos começar. Vamos começar, vamos começar. Uma pequena intercorrência aí, mas tudo em ordem agora. Isso, tudo bem. Eu queria que o doutor se apresentasse. Primeiramente, boa tarde a todos. Nós Boa tivemos um tarde. probleminha aí técnico, mas estamos aqui para aprender prática criminal com o doutor Mozart. E eu queria que o senhor contasse, né? O doutor, né? Não pode nem. É jovem advogado. Uhum. Queria que contasse a sua história, se apresentasse para nós. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Meu nome é Mozart Xavier, sou advogado, jovem advogado. Estou no segundo ano da advocacia e sou membro da Comissão de Direito Penal e Processo Penal do OAB e também membro da Comissão de Jovens Advogados, assim como boa parte dos membros, o pessoal que passou pelas entrevistas, né? Ou são membros, ou até hoje, ou passaram pela Comissão de Jovens Advogados também, assim como nós fazemos parte hoje. Eu, desde a graduação, tive sempre uma curiosidade muito grande, muita dúvida e muito gosto pela advocacia criminal, e por isso optei por iniciar na advocacia justamente pela área criminal. E fui convidado com muita satisfação pelos ideadores do programa, do projeto, para fazer parte dessa live hoje. Com muito gosto aceitei, fiquei muito feliz com o convite. Obrigado. Ah, sim. Que bacana. Então, desde a graduação, você já tinha escolhido que seria um advogado criminalista. Já era uma Sim. coisa. Você não foi generalista no começo, né? Então, na verdade, o interesse de ser advogado criminal não foi da graduação, foi antes da graduação, desde, assim, de pequeno mesmo, desde a infância. Sempre via filmes da área criminal e sempre me interessava, né? E tive um amigo que começou a fazer faculdade de Direito e eu sempre perguntava, sempre conversava com ele e fazia perguntas, né? Sobre área criminal, como é que funcionava, fazia perguntas, né? E sempre me falava, ó, a questão que você vê em filme, que você assiste nos filmes, não é nada do que a gente pratica aqui. É totalmente diferente. É outra vida, é outro mundo, é outro país, é outro direito, né? E com o passar do tempo eu resolvi cursar a faculdade, né? Para realizar o sonho de advogar e entrar na área criminal. Ah, sim, que bacana. E teve alguma coisa, alguma dica para esses jovens advogados que estão querendo engajar nesse mercado de trabalho criminal, da advocacia criminal? Tem alguma dica, alguma parceria que foi feita? Como que funciona nesse começo? Ó, eu sou muito grato por alguns amigos que eu tive, que eu fiz durante a graduação. Por isso que eu sempre falo para quem ainda está fazendo a faculdade, quem está cursando, que a graduação não é somente você ir para a faculdade e estudar ali, pegar o seu livro, fazer as suas atividades, fazer as suas pesquisas, participar em seminários. Isso tudo é muito importante, mas tem muita coisa. Por exemplo, os seus colegas de faculdade, quando você terminar a sua graduação, vão ser seus colegas de profissão, vão ser os seus Exatamente. parceiros, vão ser os seus amigos, entendeu? E né, durante a graduação, por não tendo essa visão que eu já tinha, que eu tenho hoje, lógico, que a gente vai amadurecendo aos poucos, depois vai vendo como é que funciona. Mas eu, assim, consegui fazer amigos que hoje nós advogamos em parceria junto, né? Isso é muito importante, porque na advocacia você ajuda e é ajudado. Acho que assim como qualquer área de atuação. Então eu fiz Exatamente. parceria com alguns amigos, né, que advogam em outras áreas, alguns trabalham no imobiliário, são feras no imobiliário, outros no trabalhista e assim por diante, né. Aí, assim, Ai, a questão do começo da advocacia, se você tiver bons amigos, bons colegas profissionais para contar, é de muita ajuda, porque você de mão dada você chega mais rápido e vai mais longe. A isso. graduação é muito importante, você fazer bons contatos, ter boas pessoas que você vai contar, bons profissionais também, né? Eu tenho amigos que já vêm de advocacia de mais de 30 anos, que nós trabalhamos juntos hoje, né? Então tem uma forma de atuação um pouco já diferenciada. Quem já está com 36 anos de advocacia, já tem uma visão de mundo diferente do que uma pessoa que vai sair hoje.
Ou seja, o que eu falo? O jovem advogado, ele pode fazer amizades e parcerias com quem já tem mais experiência, porque isso é muito bom para todo mundo, porque às vezes quem já passou por a jovem advocacia tem uma visão mais assim, mais experiente, mais seletiva, entendeu? É como se você, por exemplo, visse uma criança que fosse colocar a mão num fogão quente. O bebezinho ele não vai saber que ali vai queimar e vai dar um problema. Entendeu? O que Sim, já viveu mais, já sabe, já tem conhecimento. Entendeu? exatamente. É a É mesma muito coisa na importante. advocacia. Que você tem uma pessoa para conversar, um parceiro bom, isso vai te ajudar. Ótimo. E sim, sempre a E parceria. a prática, os cursos de prática criminal, você fez muitos ou não? Foi mais assim no dia a dia mesmo? Eu fiz na COJAD, na Comissão de Jovens Advogados, nós Uhum. temos o curso de iniciação à advocacia. Eu Sim. fiz essa edição. Logo Uhum. que eu peguei e me inscrevi nos quadros da ordem, eu não fiz a primeira edição do curso, porque eu tinha uns compromissos na época, né, no mesmo horário dos cursos, mas na próxima edição, na edição subsequente, eu me inscrevi. Fiz o Que curso, legal. gostei bastante, porque já dava uma visão prática, prática muito importante para o jovem advogado, é Muito. muito importante, porque nós saímos da graduação com uma bagagem teórica, muito Sim, teórica. Quando nós vamos exatamente. colocar a teoria na prática, muitas vezes não é simplesmente aplicar a teoria na prática. Tem muito mais coisa envolvida, muito mais coisas Exato. envolvidas. Isso. Falando um pouco assim da sua prática mesmo, digamos assim que a família do cliente liga para você e voltou? Travou. Aí, Voltou. 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 Aí, voltou. Aí, eu estava perguntando assim, no sentido de quando a família liga para tentar libertar, liga desesperado, como que funciona ali? Você já você leva um contrato de honorários? Não, eu vou cobrar tanto e eu só tenho que receber 100%, senão o seu parente não vai sair daqui. Como que Bom, funciona no então, momento assim? essa questão, assim, quando a família liga, a maior parte das vezes é questão de flagrante. É quando a pessoa acaba sendo conduzida para a delegacia, né? Para se averiguar se tem flagrante ou não tem. E a família faz contato, nós conversamos, falamos diretamente assim o preço, os valores do serviço, né? A família, geralmente são pessoas que conhecidas, né? Ou uma pessoa, às vezes você faz um serviço para alguém, e essa pessoa indica para outra pessoa. Aí geralmente eu pergunto, quem que indicou, quem que conhece, né? Quem que indicou o serviço. Aí já fala, foi tal pessoa que indicou o serviço. Aí eu falo o preço, a pessoa está disposta, já me dirijo até a delegacia, vou até a delegacia e faço Uhum. acompanhamento do flagrante ali. A questão de contrato, por conta muitas vezes não ser, isso acontecer com pouco tempo, um lapso temporal muito exíguo, tem que ser muito rápido, não tem como assim eu levar um contrato feito. Ou mesmo que fosse um contrato modelo, é meio difícil de se levar. O que acontece? Sim. Normalmente se cobra a questão do atendimento na delegacia, recebe-se na hora, e posteriormente você faz a contratação, ou você acompanha o curso do inquérito,
ou você faz a contratação da ação penal inteira, até a sentença, ou o recurso, ou fase de execução também, a depender do caso concreto, entendeu? Entendi. Mas varia muito de cada caso. Algumas questões, por exemplo, essa semana agora, fiz um acompanhamento na delegacia, uma avó de um rapaz me ligou, falou, ó, eu peguei o telefone falou uma comadre minha, e indicou o senhor e tudo, e meu neto acabou de ser encaminhado para a delegacia, não sei por quê. Cheguei na delegacia, fiz o acompanhamento dele, aí disse que era uma questão de entorpecente, foi feita a perícia técnica, a perícia atestou que não tinha nenhuma substância ilícita no que foi apreendido. Ele estava com algumas embalagens, dentro da embalagem tinha cafeína. Aí não tinha nenhuma substância ilícita. Esse é um caso que foi resolvido em delegacia mesmo, e não vai ter curso da ação penal, em desfavor do cliente. Entendi. Bacana. E assim, no caso de interrogatório, é bom a gente municiar, porque ali na delegacia ele vai ouvir, ele vai ter que dizer alguma coisa, ou depende do crime, se é crime afiançável, inafiançável, tem alguma coisa nesse sentido? Como que funciona na prática? Na prática? Ali mesmo na delegacia, ele já vai ouvir, você já vai fazer a sua defesa, o advogado já tem que ir pronto para defender o cliente, como que funciona? Então, né, nessa área criminal ali, as coisas acontecem, entre aspas, muito rápido. Porque numa noite sai um flagrante, do flagrante desmembra um processo inteiro em desfavor da pessoa. Pode acontecer. Aí você tem que ter uma atuação muito rápida ali. O que geralmente eu oriento? Primeiro eu analiso o auto que tem documentado já, vejo o que se tem feito, né, produzido, e em decorrência disso eu oriento, ou você fala a sua versão, fala o que aconteceu. Muitas vezes a pessoa que é conduzida, ela está muito nervosa pelo que aconteceu. Às vezes a pessoa nunca foi para uma delegacia de polícia, nunca foi conduzido, e quando é a primeira vez ela fica muito nervosa, fica assim, ela fica um pouco apavorada, fica com medo, fica assustada. Tem pessoas que começam a falar coisas sem nexo ali, porque às vezes a pessoa tá junto com outras pessoas que não conhece, numa situação tanto quanto constrangedora, e por conta disso fica com medo, fica com receio. Nesses casos, eu geralmente oriento a pessoa a ficar em silêncio, permanece em silêncio, é direito da pessoa, direito do cidadão de permanecer em silêncio, não prejudica, não acarreta nenhuma prejudicialidade a ele, e também converso com ele, procuro acalmar, converso com a pessoa, vejo também se tem alguma coisa para falar para a família, alguma coisa a ser resolvida, né? E o atendimento ali acaba, eu primeiro pego o auto de prisão em flagrante, vejo o documento, que tem documento, o boletim de ocorrência, e oriento a pessoa. Na prática, eu vejo que geralmente o silêncio é a melhor defesa. Ali. Melhor defesa. No começo, eu sempre procurava falar, você conversava, explicava para a pessoa que quer perguntar se já foi presa, teve alguma passagem, teve algum problema, e orientava o que era para ser falado. Mas em decorrência do que as pessoas falam muitas vezes, pode até gerar uma interpretação um pouco duvidosa. E pode transmitir uma sensação de que a pessoa fez alguma coisa, mesmo quando não fez. Por conta disso, com o passar do tempo, eu já fui vendo e opto pelo silêncio. Acabo optando pelo silêncio. Entendi. E no caso, assim, que tem a audiência de custódia, né, que depois que ele vai dormir, ele fica na cadeia, né? E aí ele vai para a audiência de custódia depois, né? Como que funciona? Como que é essa audiência de custódia? O que é essa audiência de custódia? Como que funciona nesse caso? A questão da audiência de custódia hoje, ela é para ver se a pessoa que foi submetida à prisão em flagrante, né, ou à prisão, ela teve algum indício de tortura, se tem alguma violação dos direitos humanos da pessoa, é mais para essa finalidade. O que acontece numa audiência de custódia hoje?
O juiz, magistrado, quando recebe esse auto de prisão em flagrante, ele vai fazer o seguinte, ele analisa a questão da formalidade, vê se tem alguma ilegalidade, se tiver ilegalidade, se for constatada no momento, ele relaxa a prisão, ele faz o relaxamento da prisão, ou se tiver o flagrante totalmente ilegal, ele homologa o auto de prisão em flagrante, mantém a prisão preventiva, que é uma forma de segregação também, ou concede a liberdade provisória mediante medidas cautelares. Em algumas vezes também, partes vezes, concede a prisão domiciliar também. Entendi. Para conseguir essa prisão domiciliar, doutor, é importante levar algum documento assim que seja imprescindível, que ele tem um filho pequeno, ou alguma essas coisas, elas fazem alguma diferença na audiência de custódia ou não? Fazem bastante. A questão de, principalmente nas questões das mulheres, gestantes, domiciliar, você, se não for uma gestação evidente, já que estiver bem avançada, por exemplo, no quarto, quinto, sexto mês, que já tem a visibilidade da gestação, tem que leva o comprovante de que a cidadã vai estar gestante, pode conseguir a domiciliar, ou se tiver crianças pequenas, né, em residência também. O que acontece muitas vezes nesses casos de afastar domiciliar para a mulher que tem filho pequeno, é quando os casos que a prática ilícita que é imputada a ela é cometida no interior da residência onde moram as crianças. Entendeu? Digamos, ali seja um lugar que ela trafica, que ela vende drogas, é nesse sentido? Então, se ela estiver sendo acusada de estar vendendo, comercializando entorpecente na residência, e na mesma residência tiver os filhos, tiver as crianças, alguns magistrados eles acabam não concedendo a prisão domiciliar por conta disso. Acabam não concedendo. Entendi. E o advogado, ele tem que estar amparado assim, pelo conhecimento de prisões? Como que é assim, na hora da audiência de custódia? Bom, na questão da audiência de custódia, o advogado tem que estar preparado para a questão dos flagrantes, ver, identificar qual tipo de flagrante que está sendo lavrado, né? Ver se tem realmente flagrante ou não. Aconteceu até uma vez em Várzea Grande comigo ano passado, um delegado ele deu flagrante em eram 5 pessoas, desses 5 acompanhei 2. Deu flagrante em questão de mais de 5 dias, que tinha acontecido o último episódio. Que lá estavam sendo acusados de do pessoal que estava furtando objetos, né? E depois de mais de 6 dias, uma guarnição disse que identificou um desses indivíduos e deu voz de prisão para eles, o delegado lavou flagrante. Na delegacia, foram submetidos à audiência de custódia, eu questionei ao juiz no momento da audiência de custódia sobre flagrante, falei que não existia a situação de flagrância. Ele entendeu que não tinha flagrância quanto a um dos meus clientes, quanto a um desses clientes ele falou que não tinha flagrante e acabou relaxando. Quanto ao outro cliente, ele entendeu que permanecia a questão do flagrante e manteve a segregação na preventiva. Posteriormente, na revogação da prisão, nós conseguimos êxito e retiramos o indivíduo, que não tinha uma situação de flagrante. Que era uma questão muito até curiosa, pode-se dizer assim. Porque o rapaz, os dois que tinham sido conduzidos, eles pegaram carona com outro amigo deles, que diz que esse amigo dele estava junto nessa empreitada criminosa. Por conta de ter pego uma carona junto no mesmo veículo, acabaram sendo todo mundo encaminhado para a delegacia. E lavaram o flagrante em desfavor deles. Mas é uma questão que foi desmistificada durante na audiência de custódia, o outro depois na revogação. Tanto é que o Ministério Público ofereceu denúncia quanto aos outros envolvidos. Quanto a esses dois, eles não tiveram nem denúncia. Não foi nem oferecida a denúncia. Entendi. Mas assim, curiosamente, eles foram filmar, foi dar o flagrante, filmaram, divulgaram em mídia, questão que os dois não estavam nem envolvidos em fato nenhum, em fato criminoso nenhum.
Entendi. Às vezes o cliente chega, doutor, com a marca do coturno assim no corpo dele, que é do soquetão que o policial deu. E aí, como que fica? Na audiência de custódia dá para mostrar essas marcas que o que fica na hora que que a guarnição, né, que os condutores policiais eles levam para a delegacia, mas antes eles acontece algum tipo de, assim, vamos dizer, de agressão a esse cliente. Dá para mostrar isso na custódia? Como que funciona? Na audiência de custódia, quando tem relatos de agressão, é feito o exame de corpo de delito para constatar se teve alguma agressão ou não. Muitas vezes pode acontecer da pessoa estar com algum hematoma, mas tem que explicar, tem que ver a data da lesão, se a lesão é recente, ou se a lesão há tempos distantes, né? Se já faz tempo que tem aquela lesão, é tudo constatado, né? Mas mesmo se não tiver relato de agressão, passa-se pela perícia, né? Faz o exame de corpo de delito. Quando você tem a audiência de custódia que se apresenta pessoalmente ao juiz, né? O que acontecia antes da pandemia, se analisava se via se tem alguma marca, se tem algum relato de agressão ou não. Hoje, como não está tendo a apresentação pessoal ao magistrado na audiência, né, é submetido ao exame de corpo de delito, leva junto ao auto de prisão em flagrante. Hoje, atualmente, o que está acontecendo? Quando não se tem o exame de corpo de delito feito, quando da análise da prisão pelo magistrado, ele determina a unidade prisional que no prazo de 24 horas seja submetido. Seja submetido a uma análise clínica, né, seja submetido para ver se tem alguma agressão ou não. Quando não tem relato de agressão, quando não relata ter tido agressão, muitas das vezes não está nem tendo, não é submetido a esse exame de corpo de delito. Mas quando tem relato, os magistrados estão determinando que a unidade prisional, no prazo de 24 horas, façam o exame de corpo de delito. Entendi. E aí o cliente pode ser liberado por conta disso ou não? Isso não tem nada a ver. Então, Se acontecer algum tipo disso. Se acontecer uma prisão em flagrante vista por questão de tortura, tiver relatos de tortura, se for comprovado ali que teve, pode relaxar também a prisão. Também é um dos motivos que dá para... Ah, entendi. Bacana. É bom saber, porque é uma coisa muito de prática, né? Sim. Na hora que a gente, assim, que o advogado, ele precisa saber o quê, assim, das suas prerrogativas para ter... Que tudo ali seja muito bem conduzido, tudo... quais são as prerrogativas do advogado, do nosso código de ética, que o advogado tem que estar sempre munido, tem que estar sempre agarrado com ele. Quais, assim, se puder elencar lembrar, assim, qual? Aconteceu algumas vezes no início da advocacia, alguns episódios de resistência ao acesso do advogado ao cliente. Algumas vezes acontece até hoje, mas assim, nós temos que estar bem aprofundado nas nossas prerrogativas, né? Para poder fazer com que essas barbáries que acontecem, que elas sejam cessadas, né? Sim. Porque nós temos livre acesso ao interior das delegacias, temos acesso aos clientes, né? As pessoas que nós estamos patrocinando e defendendo os interesses. Muitas vezes acontece de dentro da unidade da delegacia mesmo, assim, na questão do flagrante, tentar tolher esse direito, essa prerrogativa do advogado e, consequentemente, prejudicar a pessoa que está sendo autuada ali. Entendi. No caso, assim, o diferencial, assim, já saindo da custódia, indo já para a audiência de instrução e julgamento, né? Aí, digamos, ele ficou ali preso, qual seria o processo ali? Depois da audiência de custódia já vai direto para instrução e julgamento, ele fica preso ali, como que é esse... tem depois aquelas formas? Da audiência de custódia, se encaminhado inquérito para delegacia para fazer
terminar o inquérito policial, né, para a conclusão do inquérito. Uhum. Após isso, você tem acesso ao inquérito também. Muitas vezes nós pedimos vista dos inquéritos, vemos o que foi produzido. Essa semana mesmo, a questão de nós estamos patrocinando a questão de que é imputada uma tentativa de homicídio a uma moça, a qual evidentemente não teve uma tentativa de homicídio, foi uma legítima defesa, mas foi autuado como homicídio tentado, e nós tivemos oitiva de testemunhas que presenciaram os fatos, né, em sede de delegacia de polícia. Sim. Nós acompanhamos, essa cliente em particular, nós não conseguimos acompanhar ela durante o flagrante, né, porque a família buscou advogados, referências e contatos, né, só tivemos acesso à família uns 4 dias depois que a moça estava em prisão preventiva já. Teve a oitiva de testemunhas na delegacia, nós acompanhamos, conversamos com a autoridade policial, fizemos contato, conversamos e pedimos para fazer algumas perguntas em específico, né, para que se fosse analisada a questão da legítima defesa ou se foi efetivamente um homicídio. Nós queríamos lá simplesmente o esclarecimento dos fatos, esclarecimento justo e real dos fatos, né. As testemunhas que presenciaram narraram de forma fidedigna como aconteceu, e assim é uma das atuações que tem, né. Encontramos habeas corpus, até a questão para julgamento ainda no tribunal, e estamos aguardando o proferimento da decisão. Porque nesse caso a tipificação penal vai fazer total diferença para o cliente, né? Entendi. Bacana. Porque você muda de um homicídio doloso ali, homicídio tentado ali, para uma legítima defesa. Resolve a vida do cliente, né? Acaba esclarecendo todos os fatos que, quando chegaram, uma guarnição da militar chegou para presenciar, a moça, uma cidadã primária, bons antecedentes, acadêmica de curso superior, nunca tinha acontecido nada, não falou que nunca foi para a delegacia nem para fazer boletim de ocorrência de furto ou roubo em desfavor dela. Não sabia nem como é que era ali. Ela foi consignado pela guarnição que a moça estava em prantos, estava desesperada e não conseguia falar. Depois de algum tempo, de alguns minutos, que ela conseguiu falar, conseguiu conversar e explicar o que aconteceu. Entendeu? Aí isso é uma questão que nós estamos trabalhando, estamos atuando no curso do inquérito para desmistificar, para esclarecer o que realmente aconteceu ali. E isso é uma questão que é resolvida ainda antes de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. A questão do acompanhamento no inquérito. Sim. É de total importância esse acompanhamento, porque num caso desse é fatal, né? Ou vai ajudar ou vai... E assim, as coisas, como que são, né? A gente poderia muito bem prender uma pessoa por uma coisa, até aquela máxima que fala, antes um culpado solto do que um inocente preso. Mas, às vezes, na prática, algumas coisas nos chamam a atenção, né? Por conta disso, dessa falta dessa tipificação penal muito errônea. O doutor já presenciou algum fato assim, que chamou a atenção, além desse, o cliente era para ter sido condenado e ele... Não, tivemos provas documentais, provas fortes. Uma questão que me chamou muito a atenção foi de uma pessoa em específica, né? O rapaz, ele morava em Cuiabá, aqui, mudou para Brasília, e lá em Brasília ele teve alguns problemas com a justiça e ficou segregado. Acabou sendo preso. O que acontece? Teve um episódio de um roubo aqui na cidade, aqui nessa capital, em Cuiabá, no qual, posteriormente, ele foi reconhecido como o autor do roubo. O Ministério Público ofereceu a denúncia em seu desfavor, teve reconhecimento das testemunhas em delegacia, e o mais curioso é que não foi uma testemunha, não foram duas, não foram três.
foram 10 testemunhas que fizeram o reconhecimento dele. Falaram, realmente foi esse. Viram foto e falaram que foi ele. 10 testemunhas, dentre funcionários da loja, da farmácia, e os clientes também que estavam presentes no local. E durante o curso do processo, que foi movido em seu desfavor, foi pedido um atestado, uma certidão carcerária e filmagem do estabelecimento penal, da unidade prisional de Brasília. Foi atestado que naquele dia, naquele horário, ele estava dentro de uma unidade prisional. Foi absolvido, foi absolvido. Mas o mais curioso é que se fosse uma pessoa que tivesse, por exemplo, na sua residência dormindo sozinha, que não tivesse como filmar, não tivesse prova, não tivesse filmagem, não tivesse outra coisa, ele poderia ter sérios problemas com a justiça e, infelizmente, até mesmo sido condenado. Até mesmo sido condenado, porque todas as testemunhas que presenciaram, que foram vítimas ali do furo, do roubo, do roubo ali, elas reconheceram ele por fotografia e falaram, identificaram que realmente tinha sido ele. Todas as testemunhas falaram que foi ele, foram unânimes em falar que foi aquele cidadão, que não estava nem em Cuiabá, estava em outro lugar. Provado com filmagens e certidão carcerária, atestado carcerário. Gente, aí depois disso, é isso. Muito. Aí poderia ser, se não tivesse essas provas assim, poderia ter mesmo sido condenado injustamente. Injustamente. Exatamente. E, assim, 10 testemunhas é muito absurdo, assim. É muito. Eu não consigo nem imaginar, porque dizem assim, eu confio no que os meus olhos veem, mas não no que eu escuto, eu confio mais no que eu vejo. E, nesse caso, eles viram, né? Viram e iam condenar um inocente. E para isso que existe a advocacia criminal, para defender o cidadão, né? Não vou dizer cidadão de bem, porque essa máxima é horrível, mas as pessoas no seu direito, né, de humanitário, de investigação, no seu contraditório, ampla defesa, e é muito bacana o trabalho da advocacia criminal. A defesa, né, uma defesa que cuida de cada detalhe dessa investigação e traz provas firmes, né, provas e documentais, né? Mas muito interessante esse caso. O artigo 133 da Constituição fala que advogado é indispensável à administração da justiça. Exatamente. Isso, de uma forma geral, todos os advogados de todas as áreas, seja trabalhista, seja o advogado que milita na área tributária, mas assim, a questão da advocacia criminal que eu vejo que tem muita relevância é que você tem uma atuação que tem um reflexo não na vida de um cidadão só ali, mas o reflexo na vida de uma família inteira. Sim. Porque quando tem uma pessoa que está ali segregada, a família inteira passa por aquele constrangimento, passa por um tormento. Muitas das vezes é uma questão de um pai de família que foi conduzido, às vezes injustamente, para a delegacia por algum equívoco. Aconteceu já de eu acompanhar um cidadão que teve um mandado de prisão em aberto, cumprido em desfavor dele, mas questão de nome homônimo. Mesmo nome dele, nome da mãe, que eram nomes comuns, e foi encaminhado para a delegacia. Toda a família ficou desesperada, é o que é de se esperar mesmo, né? Todo mundo desesperado. Falando, eu não sabia que ele tinha passagem, eu não sabia que ele tinha passagem, não sabia que ele tinha... Mas é um cara trabalhador, um cara trabalhador, um cara trabalhador. Tudo bem. Depois até você explicar, ver que aquela pessoa não era a pessoa que era para ter sido cumprido o mandado, que era outra pessoa, é um trabalho minucioso, é uma coisa que demanda tempo. E assim, muito que nós vemos hoje que o advogado criminalista ele tem que ter muita sensibilidade também. Muita sensibilidade. Porque aconteceu assim, nesse ano mesmo, eu acompanhei uma situação de um flagrante, que foi um desentendimento entre um casal, que a mãe do rapaz, ela tomava remédio de pressão, ela toma remédio de pressão, e eu vi que ela estava
visivelmente desesperada. Visivelmente desesperada. Quem que me contratou? Foi a moça que ele estava sendo acusado de ter agredido. Ela me procurou e falou, doutor, ele não me agrediu, ele não me bateu, ele não me ameaçou. Nós estávamos discutindo e teve algumas coisas que eu falei para ele, taquei panela no chão, briguei com ele, fiz muita coisa. Os vizinhos chegaram, achou que ele estava me batendo, os vizinhos acionaram a guarnição da militar. O militar chegou e viu que a casa estava quebrada, estava algumas coisas assim que aparentemente era uma agressão, e levaram para a delegacia. Delegado, na verdade, deu o flagrante dele. Nós conseguimos reverter essa questão também desse flagrante, né? Mas a mãe dele, até durante o transcurso do flagrante, depois a revogação da prisão dele, durante a semana, ela não tomou remédio. E no dia que ela me procurou também, eu vi que ela estava visivelmente desesperada. Até comentei com a moça, toma cuidado com sua sogra, às vezes não deixa ela perder os remédios, tomar as datas, tomar remédios, horário certinho, né? E até quando eu liguei para ela na segunda-feira, perguntar, e sua sogra, como é que tá? Ela falou, minha sogra está internada. Eu falei, por quê? Ela esqueceu de tomar o remédio, teve um AVC. Infelizmente, ela teve que ser levada para o hospital, ficou com parte do corpo, lado esquerdo, paralisado, né? E hoje teve que fazer fisioterapia para voltar aos movimentos. Sim. Por isso nós temos que ter, assim, eu vejo que tem que ter muita sensibilidade e tato ao falar com a família, porque a família sofre muito. Uma mãe, quando tem um filho conduzido para uma delegacia de polícia, é uma das pessoas que mais sofrem. Por isso a gente tem que ter muito tato, muita sensibilidade a conversar, né? Exatamente. Não é simplesmente o direito ali, você tem que saber como falar para a família. Por exemplo, quando tem um resultado, seu filho vai ficar preso, vai ficar segregado cautelarmente, nós vamos reverter. A forma como que o advogado tem que transmitir isso para a família, com o tempo nós vamos pegando, vamos vendo como se fala, para a família ser cientificada, ter toda a transparência, saber tudo como funciona, e não ter um impacto muito grande na família, porque é muito delicado, uma situação muito delicada. Exatamente. É mesmo, doutor. Nós estamos caminhando para o final, mas eu queria que falasse um pouquinho como que funciona a fiança naqueles casos que cabem, né? Fiança, crime de até 4 anos. Como que o delegado está arbitrando, se tem alguns documentos que dá para a gente tentar diminuir essa fiança, como que funciona nesses casos? Então, nesses casos, tem que se comprovar a questão da capacidade econômico-financeira da pessoa. Sim. Alguns casos eu presenciei delegado fixar uma fiança de 5, 6 mil reais, valores até maiores já, mas algumas vezes é possível até reverter essa questão do valor da fiança, né? Quando não se recolhe a fiança. Eu atuei num caso uma vez, ano passado, que foi arbitrada uma fiança pelo delegado, um valor exorbitante. A pessoa não tinha condições nenhuma de arcar com aquela fiança naquele valor. Nós fizemos, ele foi submetido à audiência de custódia, apresentamos a documentação para o magistrado. O magistrado ele entendeu que deveria ter a fiança, teria que ser recolhida a fiança, só que nós conseguimos minorar a fiança. Após recolhida a fiança, peticionamos no processo, o nosso cliente foi solto, foi liberado, e o processo dele continuou tramitando, continua em andamento até hoje. Mas geralmente nós orientamos levar carteira de trabalho, se não tem a carteira de trabalho, às vezes a família, esposa, filhos, mãe, alguma coisa assim, eles têm acesso a documentos de declaração de imposto de renda. Nós orientamos para levar, e muitas vezes mostramos ao delegado a questão da documentação que comprova a capacidade econômica. Porque o que acontece? Se for arbitrada uma fiança, se o crime ele é passível de fiança, e é arbitrada uma fiança num valor exorbitante, que claramente a pessoa não tem condição
de pagar aquele valor, é a mesma coisa que não conceder a fiança, porque é impossível que ele pague. É flagrante a impossibilidade dele pagar uma fiança. Por exemplo, uma pessoa que tem um rendimento assim, de uns 3 ou 4 mil reais. Se fixar uma fiança muito alta, é impossível que ele consiga, assim, pouco tempo, arcar com aquela fiança, ter aquele valor disponível para pagar, para Sim, efetivamente fazer o depósito. Entendeu? entendi. Nós entendemos que nesses casos que a fiança é fixada em um valor exorbitante é a mesma coisa que não conceder a fiança num crime que é afiançável. Uhum, é, verdade. Muito bacana. Doutor, nós estamos caminhando para o final agora. O tempo Queria que o passa senhor rápido, né? passa muito rápido, o papo está muito bom, mas eu queria que o doutor fizesse suas considerações finais, né? E eu queria agradecer, né, pela sua participação nesse projeto, de ajudar os jovens advogados que estão aí, pegou a OAB, está desesperado, quero muito atuar na advocacia criminal, mas não sei como fazer. E isso é uma luz, né, no fim do túnel. Uhum. Olha, falando de parcerias, coisas que a gente não sabe, a gente é assim cego. Participar de comissões é uma forma muito importante, fazer o Sim, curso de sim. prática, como o doutor falou. Então, assim, isso é muito importante para nós, quando nós estamos ali, assim, cegos, né? Sem saber o que fazer. Sim. Igual você, a doutora falou mesmo, a questão dos cursos de práticas que são ofertados pela OAB Uhum, são muito importantes. A participação nas comissões é muito importante também. Eu sou membro da Comissão de Penal e Processo e também membro da Comissão de Jovens Advogados. Na Comissão de Jovens Advogados tem muita possibilidade de participação. Muita possibilidade de participação. Nós temos lá a oportunidade de fazer amizade com outros colegas, né? Outros advogados. sim. Eu, em especial, semana passada, agora eu tive um episódio numa delegacia que eu tive que, assim, ir acionar até a defesa de prerrogativas. Entrei em contato com o Pedro Henrique, que é Uhum, presidente da COJAD, sim. num horário, assim, que eu fiquei até um pouco constrangido de ligar para ele naquele horário. Eu achei, pensei, ele não vai nem atender, talvez esteja ocupado e tudo. Na hora, ele me atendeu, se colocou à Olha, disposição, passou todas as orientações como agir, como entrar em contato com o Tribunal de Defesa de Prerrogativas, passou todas as orientações, explicou como é que faz, deu várias orientações, assim, dentro dessas comissões é muito bom para o jovem advogado participar, é muito bom. Cursos de prática também são muito bons, é curso de iniciação à advocacia, é muito bom porque lá tem várias matérias, vários temas. Tem desde direito penal a direito civil, processo civil, criminal, trabalhista, tributário, tem várias matérias. E uma coisa que muito advogado tem problema hoje é com o PJE, né? Muito é advogado tem muita verdade. dificuldade com o PJE. E Sim. eu tive muita facilidade, porque eu trabalhando nos estágios que eu fiz, tinha Uhum, acesso ao PJE. Mas a interface do PJE para quem está do lado de dentro do balcão é diferente. Para quem está do lado de uhum, fora é outro. é Nesse curso verdade. de iniciação à advocacia, o Dr. Bruno Sorna, ele explica de uma forma muito didática e bem detalhada, como que você, o advogado, vai utilizar o PJE. Tanto a questão de configuração, como configurar, até como você utiliza, os macetes também que é importante. Toda essa questão, assim, as dúvidas são esclarecidas dentro desse curso de prática. E eu fiz uma edição, gostei muito, achei muito bom e recomendo. Sempre recomendo Uhum, para os colegas da faculdade que não começaram a advogar ainda, que quando uhum, forem começar, façam o curso. Até mesmo isso. alguns estagiários, alguns acadêmicos que eu converso hoje, eu indico, fala Isso, curso, faça o curso que é muito bom. É isso. um curso assim, que eu vejo hoje que tem um custo simbólico em relação ao Uhum. conhecimento que é É o transmitido. conhecimento, verdade. Porque a graduação, como nós falamos antes, é bem teórica, né? Tem muita teoria, muita teoria. Muito. E a transição da teoria para a prática faz muita diferença, principalmente no início de carreira.
Eu vejo assim que se o advogado ele for começar o seu próprio projeto sem começar o seu próprio escritório, o curso é muito bom. Ter essa visão prática é muito bom, é o diferencial hoje. Ótimo. Muito obrigada, doutor, pelas dicas. Eu tenho certeza que está todo mundo aí anotando. E até mesmo explicar isso, que até mesmo dentro da academia dá para fazer esses cursos de prática para você ir se norteando, né? Eu penso assim, que se eu fosse uma acadêmica hoje, eu já ia começar a direcionar. Não, eu gosto disso, eu já vou começar a estudar a prática disso, porque, igual o doutor falou, a teoria é totalmente diferente da prática, né? Então, isso aqui é uma live muito rica que o doutor está passando, e muito obrigada, tá? Pela sua disposição, pelo seu tempo, tá? Acho que alguns minutos já vai cair, já apareceu alguma coisinha aí na tela do doutor? Para mim ainda não. Mas eu agradeço o convite. No que eu puder colaborar com o projeto, eu estou à disposição. Quando vi a iniciativa, eu gostei muito. Vi que está fazendo muito sucesso, tendo bastante participação, bastante divulgação. E sempre que precisar, estou à disposição para colaborar também. Tá bom? Ok, muito obrigada, doutor. Tenha uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Para todos, até mais.